Muito bem tornado, tifoso bianconeiro. Este é o Finestra Bianconeiro. Bianconeira, sempre nome do fã-clube oficial da Juventus, JFC, São Paulo do Brasil. E é o seguinte, eu vou aqui começar este vídeo que é muito aguardado pelos tifosi, muito aguardado por vários seguidores do canal, né? E veja se não é oportuno, né? Eu falei que ia fazer esse vídeo antes da virada do ano, acabou não dando tempo. E nada melhor do que fazer esse vídeo hoje, né? Dia 21 de janeiro, depois de arrancarem da gente momentaneamente 15 pontos, né? Tem a defesa da Juventus para recorrer, tem um mês aí para apresentar a defesa, a Juventus já está com a defesa feita. E vamos ver se daqui 60 dias eles confirmam a retirada dos 15 pontos ou não, num processo que já estava fechado e a Juventus tinha sido absolvida, né? O fato é que os outros clubes passaram por isso, mas não foram punidos, claro. E é por isso que eu faço esse vídeo aqui para falar para todos os torcedores da Juventus, para usar como defesa em qualquer discussão, em qualquer bate-papo, e para os torcedores que gostam de apontar o dedo e dizer que a gente é desonesto e a gente rouba. Então, eu vou aqui até começar o vídeo de uma maneira simpática. Um grande youtuber aqui do Brasil, não vou citar nomes, mas talvez vocês conheçam, que é gente boa pra caramba, e ele tem um canal que fala de um time de futebol aqui no Brasil, um grande clube, e ele usa esse chavão, né? Ele chama as pessoas de companheiro. Então, eu vou começar brincando à la maneira que ele faz no vídeo dele. Companheiro juventino e anti-juventino, seja muito bem-vindo ao Finestra Bianconeira, né? E vamos ali conversar de maneira educada, inteligente e mostrar para vocês, será mesmo que a Juventus é o time mais desonesto da Itália e um dos mais desonestos do mundo? Será mesmo que os outros clubes são honestos e só a Juventus destoa na questão honestidade? Pois bem, se você tem dúvidas e você quer as respostas, você está no canal certo. Eu até marquei numa folha aqui, porque são tantos itens de honestidade dos rivais que a gente precisa marcar. Só que aqui não é mimimi ou blá blá blá. Você deve ter internet na sua casa, no seu notebook, no seu celular. Então, tudo que eu falar aqui vocês podem comprovar no famoso Google. Não tem o famoso dá um Google aí? Então, dê um Google aí e verifiquem depois se eu estou falando besteira ou não, porque eu estou com 47 anos, 48, fiz 48 agora, e acompanho o Calcio, o futebol italiano, há só 40 anos, desde 83. A maioria de vocês não eram nem nascidos. Então talvez os torcedores da Inter e do Milan não sabem de coisas que aconteceram no passado, e não num passado tão recente, atuais, porque as coisas chegam distorcidas aqui no Brasil. Né? Você pega uma manchete e fala Juventus envolvida em escândalo. E aí os portais, os UOLs da vida e os TNTs da vida vão se alimentar diante dessa falácia. Mas eles não mostram o argumento, o contexto todo e muito menos o que acontece com os outros clubes. Mas vamos lá. Vamos começar pelo Napoli, que é o atual líder do campeonato italiano, né? E que sempre aponta a Juventus como o time dos ladrões, que rouba. Você sabia, torcedor juventino e anti-juventino, que o Napoli é sustentado por uma máfia, a famosa Camorra? Eu vou contar uma coisa para vocês aqui. O Napoli tem 2 títulos na história do campeonato italiano, em 87 e em 89 e 90. E ganhou o título da UEFA no ano de 89. Os 2 Scudettos e esse título da UEFA foram na época que Maradona jogou lá. Maradona, eu fiz um vídeo aqui quando Maradona faleceu, foi o maior jogador que eu vi na história, que eu vi. Né? Era realmente um gênio, era acima da média. Mas isso não tira o fato dele ser acima da média, que a regra não tem que valer para ele. Por exemplo, na questão do antidoping. Então, para você que é mais novo, é o seguinte, você que não está entendendo muito bem, Maradona nunca foi pego no exame antidoping em todo o período que ele esteve no Napoli. Nunca. Talvez seja sorte,
não, né, talvez seja coincidência, ele nunca tinha sido pego no doping, na questão da urina. Muito estranho, mas enfim, né? Lembrando que todo jogo saía o exame antidoping, ele jogou lá de 86 a 92 e nunca foi sorteado para o doping. Os outros jogadores, inclusive goleiros reservas, participavam do doping e o Maradona nunca foi. Tem gente que ganha na loteria mais de uma vez, não é verdade? Por que não pode acontecer do Maradona nunca ter sido sorteado no doping? Porém, em 91, aí você vai falar, Mário, mas você acabou de falar que ele nunca foi sorteado. Em 91, o Maradona saiu no doping, caiu na questão do sorteio do doping e foi pego. Em 91. Alto lá. Por que o Maradona foi pego no doping em 91? Parece que eu estou sendo contraditório, eu falei que ele nunca foi pego e foi pego em 91. É porque é o seguinte, amiguinho, companheiro, juventino e anti-juventino. Já ia falar o nome do time que o cara tem aqui no Brasil, o canal que ele tem. Muito bom o canal dele. É um carioca, pronto, já falei muito. Muito bem, companheiro anti-juventino. Quando o Napoli ganhou o Scudetto em 90, o Maradona queria sair do Napoli. Ele achou que encerrou um ciclo. Era ano de Copa do Mundo, a Argentina estava chegando numa final de Copa, chegou na final da Copa. Ele lá tinha conquistado o italiano de 87, o italiano de 90 e a Copa da UEFA em 89. Ele achou que ele precisava respirar novos ares e queria sair do Napoli, até porque estava acabando o contrato, e queria jogar na Juventus. Maradona queria jogar na Juventus. Aí, as pessoas que mandam no Napoli, não o presidente na época, Corrado Ferlaino, né? Ferlaino, perdão, chamaram ele num canto. As pessoas que mandam na Juventus é aquelas que eu falei no início do vídeo. Que mandam no Napoli, perdão. As pessoas que mandam no Napoli chamaram ele num canto e falaram assim, você pensa que você vai aonde? Você tem um compromisso com nós aqui no Napoli. E muito menos ir para a Juventus. Você não vai sair do Napoli. Você entendeu? Você está achando que é o quê? Você ainda tem mais títulos a dar para a gente, Dom Diego. Maradona bateu de frente com os poderosos que mandam no Napoli. E aí, então, visto que ele não queria ficar de jeito nenhum, porque nenhum jogador não é obrigado a ficar onde não quer, misteriosamente fizeram ele cair no doping. Acabou a proteção do doping. Então aí é aquela história, você não é meu, não vai ser de ninguém. E o Napoli, tão honesto, então dessa vez, não fez vistas grossas para o doping, e o Dom Diego foi pego no doping em 91, e ali acabou a carreira dele praticamente, porque ele ficou 2 anos fora, né, se não me engano, 2 a 3 anos fora. E quando voltou, foi para disputar a Copa de 94, já em fim de carreira. A pergunta é, para os honestos torcedores do Napoli, quantos títulos o Napoli ganharia? Não pela... Maradona era bom, ele não precisava do doping, não é isso que eu estou falando. Mas se ele tivesse sido pego no doping antes disso, teria pego 2, 3 anos, é provável, quase certeza, que o Napoli não teria nenhum título italiano, porque ele estaria suspenso por doping. Os honestos napolitanos. Falando da atualidade do Napoli, os honestos, o Osimhen, que fez 2 gols com a gente, foi adquirido pelo Napoli numa plusvalência, numa troca com jogadores juvenis que hoje atuam na 3ª divisão da França. E rendeu uma boa grana para o Napoli. A mesma plusvalência que a Juventus está sendo atacada, por exemplo, na troca Arthur Pjanic, o Napoli não foi atacado. O líder do campeonato. Isso para falar do Napoli. Abre um parênteses para falar um pouco da Lazio e do Milan. Torcedor milanista, que eu tenho muitos amigos, e tenho mesmo, porque o futebol ele é para fazer amizade, é para você interagir, fazer amigos. Mas me desculpem os milanistas, campeões das 7 Champions. Vocês já ouviram falar no que é o Totonero?
Totonero. Totonero. Dá um Google e procurem lá, Totonero, Loteria Esportiva Negra, traduzindo. O Milan, na temporada de 80, foi pego no escândalo de manipulação de resultados. Resultado? Segunda divisão, sem apelação. Junto com o Milan, clubes menores estavam lá, e entre eles, um clube médio, a Lazio. Então já coloco no pacote para o torcedor da Lazio, que a Lazio foi para a segunda divisão em 80, por manipulação de resultado, escândalo do Totonero. Torcedor do Milan, coloca no Google Totonero e veja lá um escândalo que marcou a história do futebol. O Paulo Rossi, que é meu ídolo, na época jogava no Vicenza e estava envolvido com o Totonero, foi suspenso por 4 anos e quando chegou no ano da Copa da Espanha, a Federação Italiana, a pedido do treinador Enzo Berzot, pediu para reduzir a pena para 3 anos, porque ele queria convocar o Paulo Rossi para a Copa da Espanha. Azar dos rivais e sorte da Itália, porque acabou sendo fatal o Paulo Rossi na Copa, que era do Vicenza, não era da Juventus ainda. Mas o Milan foi para a segunda divisão e disputou a segunda divisão. 79, 80 foi feito o escândalo, 80, 81, segunda divisão para o Milan, por manipulação de resultados. Ainda falando sobre o Milan, quem foi o campeão da Champions em 2007? O Milan do Kaká. Pois é, do Kaká, do Pirlo, do Gattuso, do Cafu. O Cafu já estava lá? O Dida estava. Mas o Milan em 2007 não era para disputar a Champions, porque quando colocaram a Juventus na segunda divisão em 2006, pela mesma situação, Milan e Fiorentina estavam no pacote, pela mesma acusação. A Fiorentina pagou uma multa e teve lá, acho que 15 pontos a menos no campeonato. O Milan teve lá a punição com alguns pontos a menos, tirando ele da briga pelo título, mas não tirando ele da Série A. O Milan não podia disputar a Série A em 2006, pelo mesmo motivo da Juventus. No entanto, disputou. Chegou em quarto, em terceiro, me recordo, e isso lhe deu a vaga para ganhar a Champions no ano seguinte. Parabéns para a honestidade do Milan. A Juventus, enquanto é punida por uma coisa que depois foi provada que ela não tinha culpa, a gente chega lá, o Milan foi beneficiado em continuar na primeira divisão em 2006, chegou na zona de classificação da Champions e em 2007 ganhou a própria Champions. Muito bem, extremamente honesto esse time de Milão. Não bastasse o Totonero de 80, ainda não sendo mandado para a segunda divisão em 2006. 2 pesos, 2 medidas. Aliás, foi até vantajoso, né? Porque além de ficar na primeira divisão, ganhou a vaga da Champions no ano seguinte e acabou ganhando a Champions no ano seguinte. Né? Deixa eu ver se tem mais coisa do Milan aqui. Totonero, 2006. Ok. Vamos lá. Internazionale de Milano. Deixei por último para falar da Inter. Né? Aqui tem presente, passado, atualidade, futuro. Futuro não. Vamos começar pelos anos 60, onde a Inter ganhou 2 Champions. Vocês já ouviram falar no Café de Herrera? Eu vou mostrar para vocês aqui. Vocês procurem aí no Google. Eu acho que dá para ver. É só digitar Café Herrera. Eu vou até aumentar aqui, ó. Dá para ler o que está escrito, né? O que você colocou no café? Aqui está a foto do Herrera. Já vou explicar quem é o Herrera. Olha aqui o Herrera. O que está escrito aqui, ó? Inter. Aqui tem a camisa da Inter, né? Mazzola, um dos grandes jogadores. E aqui? Quantos troféus mais aquele café reticências? Dá para ler? Bom, tá tudo no Google. Tá tudo no Google.
torcedor juventino e anti-juventino. O café de Herrera era o seguinte: os jogadores da Inter que disputaram a Champions nos anos que ganhou, nos anos 60, foram 2 Champions seguidas. Herrera era o treinador, era um argentino treinador da Inter. E os jogadores, antes das partidas, na véspera dos jogos decisivos, eles eram convidados pela comissão técnica a tomar um cafezinho, fora de hora, não era depois do almoço. E eles tomavam café. Só que, anos depois, descobriu-se que esse café era meio manipulado, que tinha algo nesse café. Os jogadores da Inter, alguns deles relataram, 20 anos depois, que de fato, quando ingeriam esse café, sentiam algo diferente, sentiam mais disposição, por exemplo. Isso foi dito não pelo Mário, mas por alguns jogadores da Inter. Inclusive o ídolo Mazzola falou que sentia realmente, lógico, ele não vai falar que dá para provar nada, mas que ele sentia realmente, se sentia mais turbinado, com mais disposição. O café Herrera, na verdade, era o quê? Era uma substância proibida que era colocada no cafezinho para eles tomarem. Em poucas palavras, a acusação na época era que a Inter jogava dopada e foi assim, à base de doping, que a Inter ganhou as 2 Champions nos anos 60. Para não ficar só no passado e ser um pouco mais atual, caro torcedor da Inter, o jogador uruguaio Álvaro Recoba, que atuou na Inter no final dos anos 90 e início dos anos 2000, foi inscrito no campeonato usando não podia ter a questão da cidadania, tem limite de estrangeiro no time, e para tirar o seu passaporte, o que fez o Massimo Moratti, presidente da Inter? Simples. Falsificou o documento, falsificou o passaporte do Recoba e ele pôde jogar o campeonato italiano tranquilo, usando um passaporte falso. O jogador uruguaio Álvaro Recoba usou um passaporte falso. Quantos jogos ele fez naquela temporada? De maneira irregular no campeonato. Falsificar documento da cadeia. Pois é. Procurem aí também. Álvaro Recoba. Nossa, mas não acaba aí, hein? Ainda falando da Inter, se a Juventus foi para a segunda divisão em 2006, porque o Modi, pegaram lá escutas telefônicas do Luciano Modi falando com juízes, aonde ele falava, não prejudiquem a Juventus. E isso, há 5 anos atrás, saiu a sentença, aonde foi absolvida a Juventus. Agora já foi, né? Mandaram a gente para a segunda divisão, causaram um dano moral muito grande, né? E o Agnelli até queria reaver aqueles escudetos. Mas enfim, pelo menos foi provado que não teve nada de errado. Porém, como é que 2 anos depois, o Facchetti, que foi um dos maiores laterais esquerdos da história do futebol mundial, até então dirigente da Inter, foi pego em escuta telefônica conversando com os árbitros? Mas não é a mesma coisa que o Modi fazia? E por que não aconteceu nada? Por que não aconteceu nada com a Inter? E por que tiraram o título da Juventus e deram para a Inter em 2005? E em 2006 não, tiraram dela e não deram para ninguém. Estranho, né? Mas então, passaporte falso do Recoba pode, o Facchetti ligar para os árbitros pode, e o Moratti, que mandou grampear o telefone do atacante Christian Vieri. Vocês lembram do Vieri? O Vieri tinha seu telefone grampeado, porque vai que ele falava alguma coisa que não devia, algo que ele sabia lá dentro. Por que o Moratti grampeava o telefone do Vieri? E depois o Vieri colocou a boca no trombone e causou polêmica, mas punição e investigação, nada. Mas vamos falar da atualidade, né, torcedor da Inter? Você sabia que agora, quando vocês foram campeões a última vez, mais de 3 meses de salário atrasado, o Lukaku ficou mais de 3 meses sem receber? Mais de 3 meses de salário atrasado para a Inter? E nada? Fica por isso mesmo? Honesto, hein?
Engraçado que nesse ciclo da Inter, que eles ganharam, tinha lá o Antônio Conte, que era ladrão, né, quando era da Juventus, e tinha o Morata, o Marotta, que era ladrão, né, na Juventus. Na Inter ele ficou honesto. E o Modri? Sabe quem era o diretor do Napoli na época do Maradona? Era o Modri. Apesar que o Modri não tem nada a ver com a questão do doping. Mas era o Modri, né? Era o diretor esportivo do Napoli, que já foi da Lazio, já foi da Roma. Bom, companheiro juventino e anti-juventino. Bianconero e anti-bianconero. Tá tudo aí. São escândalos da Inter, do Milan, da Lazio e do Napoli. Todos comprovados, todos na internet. Lembrando que a questão do Calciopoli não foi, até hoje, ninguém sabe. Se alguém disser para você que sabe o que aconteceu em 2006, está mentindo. Porque todo o processo do Calciopoli dá mais que uma bíblia. Ninguém leu tudo. E tem na internet também. Mas ninguém leu. Dá mais que uma bíblia. Foi apenas para mandar a Juventus para a segunda divisão na época. Para encerrar o vídeo, duas coisas importantes. Deixa eu ver se eu não esqueci nada aqui. Em 2006, quando o Milan acabou indo para a Champions no ano seguinte, né, não foi rebaixado, a Inter terminou em terceiro o campeonato, tá? Mas deram o título para ela. Um dos maiores jogadores da história do calcio, ídolo do Milan, Rino Gattuso, sempre defendeu a Juventus. Viu, torcedor do Milan? O Gattuso, símbolo da raça, quando era comentarista da Sky, dizia o seguinte, abre aspas, vocês jornalistas precisam parar com essa doença de falar que a Juventus rouba ou que ela é favorecida nos bastidores. Enquanto vocês pensarem assim, a Juventus vai continuar ganhando porque é um clube que se planeja. Fecha aspas. Aí eu deixo uma pergunta que é o seguinte, senão o vídeo fica muito longo. Duas coisinhas rápido. Nessa questão da plusvalenza, o Bonucci foi envolvido numa troca com o Caldara, do Milan. E o Spinazzola envolvido numa situação, numa negociação, com o Pellegrino, com a Roma. Como é que você faz uma negociação e só você é punido? E eu vou encerrar com uma coisa que uma amiga minha falou, uma brasileira que mora na Itália. Aliás, eu vou fazer um vídeo sobre juventinidade, porque esse é o momento da gente estar unido mais do que nunca. E estejam preparados para o pior. Eu estou preparado. Mas uma amiga falou o seguinte hoje. Os pequenos precisam fazer rumor para serem notados. Os grandes, o rumor cita seu nome. Sempre força Juve, fino alla fine. E um beijo no coração dos honestos.